Também eu queria alertar vocês que quando eu fui pedir a Janja em casamento, eu pedi ela para ela mesma. Aí eu falei para a Janja, você precisa tomar cuidado, porque quando a gente passa dos 70, a gente costuma ser repetitivo. Então, se você perceber que eu estou contando a mesma história para uma pessoa, me alerta que eu já contei. Mas se por acaso eu estiver conversando com uma pessoa tão velha quanto eu, não precisa lembrar, porque se eu conversei com ele na semana passada, ele também já esqueceu. Então, fica tudo como se fosse uma novidade. Mas a verdade nua e crua é essa, companheiros. Quando vocês têm na presidência da República um presidente que não sabe tudo, fica mais fácil lidar com ele. Porque quando o cara sabe tudo, tudo que você propõe, ele vai dizer, isso eu já ouvi, isso eu já vi, isso não deu certo, isso não vai acontecer. Quando é um cara como eu, tudo que me fizer de proposta eu acho boa. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou discutir. Então, eu costumo fazer assim com as coisas. Eu não conheço de tudo, mas não duvido de nada. Eu acho que tudo que é proposta, a gente tem que estudar, tem que ouvir uma opinião, 2 opiniões, 3 opiniões para a gente colocar em prática. Eu nunca acreditei no Ministério da Cultura e Esporte. Ou o cara é do esporte ou é da cultura. Não dá. Eu nunca acreditei no Ministério da Cultura e da Educação. Embora a educação também seja cultura, cultura é cultura e não dá para misturar. Eu, para valorizar o Ministério da Cultura, levei 2 baianos. Levei o Gilberto Gil no primeiro mandato, depois o substituto do Gilberto Gil também era baiano, e a Margarete Menezes. Para mostrar o quê? Para mostrar que a gente vai tratar a cultura com a seriedade, com o respeito e que a competência que ela é sendo tratada no Brasil, porque um país que não tem cultura, um país que não investe na cultura, na verdade não se transforma num país. O povo não é povo, é massa de manobra, porque a cultura politiza e refresca a cabeça das pessoas. É por isso que nós acreditamos muito na cultura e investimos na cultura. Veja que engraçado. Eu sou na história do Brasil o presidente que mais investiu em educação, que mais investiu em ciência e tecnologia, que mais investiu em institutos federais. No governo meu e da Dilma, se vocês analisarem bem, 99% das coisas culturais foram aprovadas no período que nós governamos esse país. Quando nós saímos, é como se tivesse passado uma praga de gafanhoto. Acabou. Eu vou contar uma bobagem para vocês. Eu, quando resolvi criar o Ministério da Pesca, é porque o Brasil tem uma costa marítima de 8.000 quilômetros de costa marítima, de água. Apesar que o Brasil, ele tem que tomar conta de 5.300.000 quilômetros quadrados, porque o Brasil tem uma área marítima muito maior do que a nossa fronteira marítima. Pois bem, nós temos 12% da água doce do mundo, temos rios extraordinários. E por que o Ministério da Pesca estava ligado ao Ministério da Agricultura? Quando eu resolvi criar o Ministério da Pesca, eu falei, peraí, eu não conheço ninguém pescando em terra, pesca-se na água. Então, se o cara não planta na água, planta na terra, então, que se plante o Ministério da Agricultura, mas que se crie o Ministério da Pesca. O cinema é a mesma coisa e a cultura é a mesma coisa. É preciso enraigar na cabeça das pessoas a ideia da força, porque se a gente não fizer isso, eles desmontam. Ô, gente, eu estou há 1 ano e 7 meses no governo. 1 ano e 7 meses. Nesse 1 ano e 7 meses, a gente passou 90% do tempo reconstruindo a coisa que já tinha construído e que eles desmancharam. Não deixaram pedra sobre pedra. E nós estamos reconstruindo. E vamos reconstruir. Eu já fiz nesse 1 ano e 7 meses mais políticas públicas do que eu fiz em 8 anos passados.
Aí você pode me perguntar, mas eu não vi ainda. E não viram mesmo. Porque você não come jabuticaba no dia que você planta. Você planta, aduba, joga água e espera um tempo e você vai colher. E este ano é o ano da colheita que a gente vai fazer neste país, das políticas que nós queremos construir. E ela começa com um ato como esse. Ela começa com um ato como esse, porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. É para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com crianças, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. O que nós não podemos é ter medo de fazer esse debate. O que nós não podemos é ter medo de fazer o debate. Muitas vezes aparece um maluco aí falando bobagem, gritando bobagem, xingando bobagem. A gente fica quieto. Não, nós temos que defender o nosso direito. Eu lembro que uma das lições que eu aprendi na vida foi aqui no Rio de Janeiro. Uma vez eu vi aqui, os artistas de teatro estavam em greve. E me convidaram para ir numa greve, numa assembleia, era de noite, era numa rua meio esquisita, e tinha os artistas falando, e as pessoas não podiam bater palma, as pessoas ficavam assim com o dedo. O cara falava, e o pessoal... gente, isso não vai dar certo, porra. Ninguém vai atender a reivindicação de vocês. Ninguém vai atender, ninguém grita, ninguém xinga, ninguém bate palma com força, sabe? Aí eu comecei a falar com a gente, vamos gritar, vamos fazer barulho. Não, mas não pode acordar os vizinhos. Porra, como é que você quer ganhar uma guerra sem fazer barulho, cara? Não, nós temos que fazer barulho para as pessoas saberem que nós existimos. Nós existimos. E essa existência nossa tem que ser carimbada todo santo dia. Por isso eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa, companheiros. Vocês podem ficar certos. Nós temos 2 anos e 5 meses de mandato ainda. 2 anos, nós temos mais do que nós já fizemos. E pode ficar certo uma coisa, a gente vai recolocar pedra sobre pedra nesse país e a gente vai transformar a cultura numa indústria poderosa. Agora que o Lulinha disputou o Festival de Cannes, eu não vi o documentário, mas eu ouvi dizer que eu estava lá. Eu ouvi dizer... Então, eu só acho isso, gente, esse país precisa de uma chance. Sabe o que acontece? O Brasil precisa de uma chance. Tem que ter uma geração que acredita no Brasil. Tem que ter uma geração que acredita, que briga por isso. Hoje eu fui lá no ato da Petrobras para dizer, porra, quantas vezes tentaram acabar com a Petrobras? Quantas vezes tentaram negar que a gente não tinha direito a petróleo? E toda vez que a gente queria uma coisa, privatizar a Eletrobras era uma empresa poderosíssima e uma coisa estratégica para o país, que a energia não privatizaram, fizeram uma política de lesa pátria. Privatizaram a Vale, quiseram privatizar o BNDES, quiseram privatizar o Banco do Brasil, quiseram privatizar a Caixa Econômica. Faz quantos anos que tentam privatizar o Correio? E sempre tirando a ideia de que o que é público não presta, ali só tem vagabundo, o pessoal é marajá, o pessoal não trabalha. E a sociedade vai acreditando nessas bobagens e nós não brigamos. Por isso é que quando eu pedi a Joia de casamento, eu falei para ela, baixinha, se prepara que você vai casar com um pernambucano. E eu tenho 70 anos de idade, 75 na época. Mas eu quero te dizer que eu tenho energia de 30 e tenho tesão de 20. Não sei se ela acreditou, mas eu falei. Mas por que eu falei isso para ela? Ô, gente, é porque se a gente não colocar na vida da gente uma causa, o homem ou a mulher tem que ter na vida dele uma causa que ele levante todo dia com possibilidade e com vontade de realizar aquela causa. Todo dia nós temos que levantar com vontade de fazer alguma coisa.
A gente não pode se entregar. Ah, eu estou perto de me aposentar. Eu não vou me aposentar. E já falei com Deus, só me leve daqui. Eu aprendi com Suassuna. A dona Caetana nem veio aqui. Ela que procurou outro espaço, porque eu quero viver 120 anos. Goste quem gostar, vou durar. E quero, porque eu tenho que fazer as coisas, gente. A gente tem que acreditar fazendo as coisas. Fazer cinema é uma crença. Porque fazer cinema com muito dinheiro é muito fácil, mas fazer com o sacrifício que o pessoal nosso trabalha é muito difícil. Então o que o governo tem que fazer? O governo não tem que ser o patrocinador de tudo. O governo tem que ser o indutor de tudo. O governo tem que criar condições para que vocês tenham acesso a fazer as coisas, que o sistema financeiro e que os empresariados tenham uma postura digna de financiar filme, de acreditar que ele vai ter retorno se ele financiar um filme corretamente. É importante que a gente diga, ninguém quer favor de ninguém. A gente quer apenas a oportunidade de exercer a nossa profissão e a nossa criatividade. E por isso nós temos que regulamentar o tal do voto. Nós temos que regulamentar o tal do voto. Por quê? Porque se a gente brincar, agora no Congresso Nacional, as coisas são votadas pelo celular. Então, quando tem um clima quente, os deputados não vão ficar cada um na sua casa, na sua cidade, e pelo celular e votam. Não é assim, Benedita da Silva? Não é assim, Benedita da Silva? É assim, deputado hoje, Jandira está aqui, deputados muitas vezes são convocados para votar pelo celular. Então, é importante que a marcação seja homem a homem, mulher a mulher. Eu acho que a gente tem condições de fazer uma regulamentação para que esse país se transforme num país livre, soberano e dono do seu nariz, dono dos seus artistas, dono da sua arte e dono do nosso futuro. Um beijo no coração e feliz Dia do Cinema Nacional.